Quando eu era jovem, costumava dizer a mim mesmo que depois da minha carreira de futebol, eu seria pastor, sem saber realmente o que aconteceria na minha vida. Eu conheci o Senhor em Freetown, Serra Leoa, em 1991. A igreja ficava em uma sala de aula com poucas pessoas. O que me chamou a atenção foi a dimensão da pregação, a paixão, o zelo, a palavra. Nunca ouvi ninguém pregar com tanta paixão e clareza. Quando eu entreguei minha vida a Jesus, tudo mudou. Porque eu era muito religiosa. Eu frequentava aquelas igrejas grandes e todas as palavras, era tudo cantando e louvando, só por cantar. Mas minha mentalidade, meus pensamentos, tudo mudou. Minha história como pastor começou quando eu era responsável pelos jovens, com o plano de jovens em Freetown. Depois eu fui enviado para a República de Benin em 2002. Sem saber o idioma, eu nunca havia falado francês. Eu gosto de desafios, não gosto de me acomodar, então o Congo-Brazzaville foi meu próximo destino. Quando eu comecei em Serra Leoa, começamos em um pequeno e velho prédio de escola e eu pregava o que foi pregado para mim. Ir por todo mundo e pregar o evangelho. E todos eles foram salvos em Benin. Um time de futebol trouxe ele para jogar com uma equipe e nossa igreja estava próxima do Estádio Nacional, então ele veio na igreja esse domingo de manhã e estava com sua sacola, suas botas do seu lado. Quando eu fiz o chamado de altar naquele dia, ele veio e entregou sua vida a Jesus. Na igreja, depois da minha conversão, tive uma visão em que eu estava sozinho no deserto. Eu ouvi uma voz que me disse no deserto, durante a adoração, no meio do culto: você quer ser um jogador de futebol? É assim que será sua carreira no futebol. E vi toda a minha carreira no futebol cair como uma bomba. Bum! Depois disso, vi um negócio que eu comecei, uma empresa de táxi. E mais uma vez, vi minha empresa de táxi explodir. Então vi tudo o que havia construído, meu mundo inteiro desmoronar. E depois disso, houve um homem que desceu do céu com uma Bíblia na mão. E eu estava de joelhos, minhas mãos estavam levantadas e eu estava chorando. No deserto, ele me entregou uma Bíblia e disse: agora levante-se e vá me servir. E acrescentou: o que quer que você faça em sua vida, sem meu chamado, você fracassará. Parei de jogar futebol, embora tivesse um salário. Eu mesmo fiquei chocado, porque estava ganhando dinheiro, bom dinheiro, e ia jogar na Europa. Eles venceram naquele dia. Ele fez sua equipe vencer. E eu fiquei muito feliz, mas infelizmente assim que o jogo terminou, ele me disse: querida, minha carreira de futebol acabou. Eu disse: como? Mas como você vai parar de jogar agora? Não é possível. Como vamos progredir? Como vamos viver? Como vamos... como nossos filhos? Então comecei a vender roupas na rua. E eu, que era um jogador de futebol famoso, era visto na rua vendendo roupas. Não sei como explicar a vocês como consegui viver, como consegui sobreviver, como continuei a amar a Deus, como consegui... eu não sei. O pastor Hamilton foi à minha casa e me disse: Deus está com você e você nunca se arrependerá da decisão que tomou. Aprendi a confiar em Deus nesses momentos, porque realmente não foi fácil, mas Deus trabalhou. Experimentamos o sobrenatural durante todos esses anos. Tudo o que eu comecei, sempre tive que abandonar. Tomei a decisão porque Deus me chamou e não sabia como seria o resultado. Ele se tornou um líder de música, de adoração e louvor e estudo de Bíblia. Depois ele foi plantado como nossa primeira igreja filha em Benin. E depois de alguns anos ele assumiu a igreja em Burkina Faso. A igreja explodiu, começou a crescer.
Eu sou Vicente Indeu, pastor da igreja do Companheirismo Cristão, A Porta. Meu nome é Raimundo Indeu, sou casada com este senhor encantador ao meu lado. Hoje estamos no Congo, Brazzaville, especificamente no bairro de Pointe-Noire. Estamos em nossa terceira missão. Seja que você chama sobrenatural, algo natural ou naturalmente sobrenatural, a ideia é que ela flui e Deus está presente nos assuntos mundanos da vida. Isso não é incomum, isso não é anormal, deve ser a vida e a experiência cristã normais. Bill e eu parecemos como pessoas que estamos muito bem na vida, moramos numa casa bonita, tudo parece que estamos tudo bem, mas nós dois sabemos o que somos, nós dois estamos dolorosamente cientes de que somos sem Deus. Meu nome é Bill Cox, estamos na cidade de Louisville, Kentucky. Eu sou Alison Cox e por acaso eu moro na mesma cidade que ele. Nós dois estamos em Louisville, Kentucky. Quando eu vim na igreja, eu tinha saído de um hospital psiquiátrico por 2 meses por causa do pecado, o vício, a insanidade, a guerra do Vietnã, muitas coisas. E Deus mudou minha vida. Eu fui salvo em 4 de abril de 1980. Fred, Richard, Ruby e Carl Cooper estavam pregando nas esquinas da rua. Eu ouvi o evangelho e eu estava vivendo nas ruas como um hippie, sem teto. Vim na igreja, não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Eu fui criada como ateia, não sabia nada sobre Jesus. Eu tinha ouvido falar de que ele havia ressuscitado os mortos, mas achava que ele havia morrido novamente. Algum tempo depois, eu não sabia nada. Mas eu vim na igreja e todos começaram a levantar as mãos, a adorar a Deus. E eu sabia que eles estavam adorando o Deus que criou os céus e as terras. Eu sou Paulo Gualtieri e eu sou Lupe Gualtieri e moramos em Blue Spring, Missouri. Antes de ser salvo, eu tinha um estilo de vida bastante perverso. E eu sempre quis ter uma esposa, filhos. E eu lembro que uma vez eu vi uma mãe com um pai carregando um carrinho de bebê, empurrando o bebê pela rua. E algo no meu coração ansiava por ter isso. Então, quando eu fui salvo, Deus começou a trabalhar em minha vida e conheci a minha esposa. Hoje temos 6 filhos, temos 14 netos. Quem poderia imaginar que este indivíduo bagunçado, 36 anos atrás, Deus salvaria ele e poderia ter uma vida de maneira que Deus realmente queria que as pessoas vivessem? Quando uma pessoa está servindo a Deus, vejo coisas sobrenaturais acontecendo. E é como se fosse inexplicável. Eu não poderia ter feito isso sozinho. E é algo que eu e Paulo sempre dizemos: eu sei, esse é o fator de Deus, totalmente Deus. E comigo mesmo, desde o dia que eu fui salvo até hoje, só vejo milagres, coisas sobrenaturais. Eu vejo o que Deus faz na vida das pessoas no passado, e isso me ajuda a seguir adiante. Como Moisés, com as coisas que ele passou, Jó, as coisas que ele passou ao longo dos anos. Temos vários amigos que passaram por coisas terríveis e
eles terem resistido e superado a situação, podemos olhar atrás e dizer: se Deus foi capaz de fazê-lo superar, a esperança para mim, nossa fé está crescendo, sendo um pioneiro a situações com as quais você tem que lidar e na sua cabeça coçando, dizer: o que vamos fazer? Temos que mostrar nosso rosto, temos que confiar em Deus, vemos a Deus, temos que acreditar nele e Ele recebe toda a glória. Como pessoas gostamos de fórmulas. Não é assim, queremos que as coisas sejam previsíveis, mas eu acho que isso nos coloca numa posição em que podemos confiar em nós mesmos. Eu posso confiar no que eu posso fazer, mas uma coisa que eu digo às pessoas na igreja é uma fé que não funciona em situações familiares. Quando estamos no controle de todas as situações, quando temos nossa mão em tudo e controlamos tudo, podemos receber o crédito por isso, podemos dizer: olha para mim. Mas quando se trata de uma situação em que, como se fosse apenas uma situação, mas somente Deus, então Ele recebe a glória disso. O fato de Pedro andar sobre as águas colocou ele numa posição na qual ele não podia confiar em si mesmo. Então é quase como se Deus favorecesse o improvável, porque Ele é o Deus do impossível, não é? Eu acredito que se não nos colocamos nessas posições, Deus nos coloca nessas posições. Quando entendemos que esta é uma obra de Deus, isto é algo que Ele está fazendo, Ele recebe toda a glória. 1 Coríntios 1. Irmãos, vocês veem agora a sua vocação, que não foram muitos chamados sábios, nem muitos nobres, nem muitos ricos. Mas Deus escolheu as coisas loucas ou tolas deste mundo para confundir os sábios. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E depois disse: Ele escolheu as coisas fracas para confundir as poderosas, para que nenhuma carne se glorie na sua presença. Por isso estamos lutando por esta dimensão sobrenatural. E é o conhecimento de que, sabe, Deus vai receber todo o crédito e a glória. O primeiro culto que a gente teve foi no dia 15 de março, e um pouco depois a igreja não tinha muito tempo aberta, e no dia seguinte íamos ter um piquenique da igreja, um momento emocionante, estávamos muito animados. Meu filho Daniel vem abrir a igreja às 6 da manhã e me liga e me diz: papai, você não vai acreditar o que aconteceu. Todo o equipamento desapareceu. Eu disse: o que aconteceu? Para onde? O que aconteceu? Oh meu Deus, e agora o que vamos fazer? Estávamos tristes, chamamos a polícia. Ele disse: bom, vamos continuar tendo culto. Tínhamos umas 3 ou 4 pessoas na igreja só. Vamos orar, vamos acreditar em Deus, que Deus vai nos devolver nosso equipamento. Havia uma loja ao lado que tinha uma câmera de segurança. Vimos um homem verificando as portas. Ele conseguiu entrar na igreja por uma das portas, e 1 hora depois, vemos no vídeo o cara saindo com o nosso equipamento. Ele saiu com violão, com amplificadores. Esse era um homem que estava vindo na igreja antes. Nós tentamos dar a este cara um benefício da dúvida. Então, quando ele apareceu no filme, a gente disse: olha quem é. Então, comecei a orar. Eu disse: Senhor, Deus, você tem que nos devolver nosso equipamento. Este equipamento foi pago pelos dízimos e ofertas das pessoas que trabalharam duros. Ele está roubando você. Eu me lembro que Paulo disse: ok, eu vou procurar ali. Então, eu me montei na minha caminhonete, entrei na minha caminhonete e dei a volta na esquina. É aqui que as coisas ficaram emocionantes. 3 lojas na mesma rua, mas ele estava sentado na sua bicicleta, relaxando. Eu dei a volta, parei na frente dele e eu perguntei: por que você fez isso? Precisamos nosso equipamento de volta. Ele disse: o que você está falando? Olha, eu tenho você gravado no vídeo, cara. Então ele foi na frente, do outro lado da rua, estava tudo escondido nos arbustos. E ele me manda as fotos, encontrei tudo, estávamos tão felizes. E eu mostrei às mulheres da igreja: vejam, temos todo o equipamento de volta. E para eles foi algo tão impossível. E as mulheres da igreja estavam: nós oramos, e Deus respondeu. Embora tenha sido algo terrível que aconteceu, realmente marcou as pessoas, porque elas sabem que se orarem, Deus agirá em seu favor. Não podemos proporcionar a alguém um encontro sobrenatural com o Deus vivo. Tem que ser Deus quem faz isso. Estamos orando pelas pessoas com suas necessidades e Deus atende. Mas elas ficam maravilhadas com esses milagres. Pessoas realmente querem que seja real. Temos pessoas que entram pela porta com necessidades enormes.
Eu sou Clint Martin, eu sou Candace Stone, de Louisville, Kentucky. Desde criança eu sempre soube de Jesus, mas eu não o conhecia. Minha vida sem Jesus era viver com dor, tentando entorpecer a dor com drogas e nunca conseguia encontrar paz. Era sempre, bem, eu posso ganhar dessa vez, quem sabe. Quando eu saí da prisão, ele me manteve sóbrio por um tempo, mas eu ainda estava usando maconha, agindo pelas costas dele e coisas assim, e acabou caindo novamente. Eu estava pensando, o que vamos fazer? Fomos à igreja aqui uma vez, por alguma razão Deus me disse, liga para o pastor. E não pode ser outra coisa a não ser chamá-lo um momento divino no qual Deus interveio. Obviamente, se você lê a Bíblia, o endemoniado gadareno e a mulher apanhada no adultério, a mulher na beira do poço, todos estes personagens foram milagrosamente transformados por um encontro com Deus. É isso que estamos tentando fazer aqui. Se o Senhor não edificar a casa, estamos trabalhando em vão. Sem os milagres de Deus na vida das pessoas, não tem nada para oferecer. Eu percebo quando as pessoas estão orando por nossa cidade, Louisville, orando por nós. A diferença é enorme. Quando as pessoas oram por nós, as pessoas na igreja ficam animadas, as pessoas vêm na igreja, recebemos visitantes. Bill e Alison me ensinaram muito sobre Deus. E Alison me amou incondicionalmente quando eu não conseguia amar nem a mim mesma. Houve uma época que eu parei de ir na igreja por um mês. Alison vinha no meu trabalho me visitar todos os dias. Ela não desistiu de mim. Eles nos receberam como seus filhos. Temos tido dificuldades, mas com o passar dos dias, minha fé e a obediência se tornaram em segunda natureza. Eu vi meu marido se tornar um homem, cuidar da sua família. E agora eu sei distinguir o certo do errado. Não sou mais viciada. Eu tenho um objetivo. Isso me fez maturar. Eu sou muito grato de não precisar enfiar uma agulha no meu braço, que eu posso parar, fazer uma pausa, refletir sobre cada decisão que eu tomo e posso levar isto a Cristo com isso. Dependemos totalmente e completamente da graça de Deus. É uma oração, Deus se movendo, e o mais maravilhoso é que Deus o abençoa. Quando você acha que você pode fazer qualquer coisa, Deus diz, ok, tudo bem, vá em frente, faça o que você quer. Mas quando você pensa, meu Deus, eu não consigo fazer isso, ele diz, ok, eu posso fazer, eu posso lhe ajudar. E ele faz isso de uma forma surpreendente, surpreendendo-nos todo o tempo. Se vamos lutar, porque é isso que se trata, é uma luta, então temos que ser capazes de operar no sobrenatural. Eu me lembro de um senhor que vem na nossa igreja, é o tipo de pessoa que você olharia e diria, vai precisar um grande milagre para que eles aceitem a Jesus. Ele cresceu na igreja, estava afastado por muitos anos, ele não gostava da nossa igreja, sua esposa vai na outra igreja e ela levava anos indo na igreja, mas eu me lembro que chegou um momento determinado, estava um momento pesado, ela estava bem cansada, sobrecarregada. Eu me lembro que eu disse a ele, fica aqui, Deus está prestes a fazer algo. Um dia ele apareceu na igreja e nunca deixou de vir na igreja. Há momentos no ministério em que você experimenta os vales e você se pergunta, por que ainda estamos aqui? Você olha as pessoas como ele e diz, é por ele que estamos aqui, porque Deus quer fazer isso na nossa vida e na vida de outras pessoas. Essa uma pessoa vale a pena. Eu sou Curtis Burton, eu sou Rosa Burton, somos pioneiros em Columbus, Ohio. Eu acho que a primeira fase de ser pioneiro, em que o inimigo luta contra você, é quando você sai do seu apoio financeiro. Ele sabe que uma igreja pioneira luta contra uma igreja pioneira para que tenha suas próprias pernas, seja capaz de se sustentar, então definitivamente conseguir seu próprio prédio. Quando você tem seu próprio edifício, você se torna um elemento fixo na comunidade. Estaremos aqui por gerações.
Em nosso antigo prédio, constantemente tínhamos problemas no estacionamento, então os canos da água, a hidráulica continuava se rompendo na rua. Estávamos orando por um prédio fazia muito tempo. Nosso telhado tinha vazamento, oramos, Deus, precisamos de um prédio. Não estávamos necessariamente querendo comprar, somente precisamos de um prédio. E eu disse, olha pessoal, precisamos orar e jejuar. No segundo dia do jejum, um dos nossos rapazes na igreja procura na internet e diz, olha, eu encontrei um prédio, pastor. Eu fui olhar ele e eu disse, isso é bom demais para ser verdade? O valor era $109 mil. Eu disse, quando eu fui ver, já não está se vendendo. Eu fui visitar de toda maneira e mesmo assim, cheguei lá, tudo começou a se encaminhar. Edifícios normalmente custam milhões de dólares, 500 milhões de dólares, mas não foi este prédio. Deus nos abençoou por meio da nossa igreja e conseguimos o prédio. Ele está completamente amortizado. Somos muito gratos por Deus ter feito isso. E o mesmo acontece com as pessoas. Deus é um Deus sobrenatural, portanto, é lógico que suas obras tenham essa nota sobrenatural. Repetidamente, a mensagem das Escrituras é que com Deus nada será impossível. Por isso, de alguma forma, isso tem que entrar em nosso pensamento. Isso significa que eu vejo tudo o que eu quero ver acontecer o tempo todo? Não, mas eu carrego comigo a confiança fundamental de que Ele não está limitado pelas mesmas coisas que limitam você e eu. Três anos depois de nos mudamos para cá, para iniciar a igreja, ela começou a crescer. Percebi imediatamente que precisávamos expandir nossa igreja, crescer. Eu não tinha dinheiro, mas tinha um sonho, uma paixão. Eu estava indo ao encontro dos proprietários da terra para discutir com eles e eles me deram o preço da terra, mas eu não tinha o dinheiro. Mas eu orei a respeito, comuniquei a visão dos membros da igreja, dizendo que deveríamos nos preparar para grandes coisas e nos mudar. Finalmente, compramos o terreno e fizemos tudo sem informar a igreja de Tucson. Porque na época, eu queria surpreender a Tucson, surpreender o pastor Warner com boas notícias. Começamos a trabalhar, eu informei a meu pastor, ele me parabenizou, ele disse, extraordinário, que bom. Você está lá há apenas 3 anos e já comprou terra. Começar a construir, mas preciso informar o pastor Warner, o pastor Alvin, o pastor Garrett, porque vocês estão fazendo, não é fácil, isso é difícil. Eu disse sim, então contamos ao pastor Alvin, o pastor Warner, o pastor Garrett, e eles decidiram nos apoiar nesse projeto, porque o prédio já está em pé. Portanto, quero agradecer a Tucson, ao pastor Warner pelo apoio. Muito obrigado. Uma das coisas mais incríveis que você pode experimentar como pastor é a sobrenaturalidade de Deus. Como missionário, isso é único. Eu nunca experimentei algo tão desafiador e sobrenatural como sendo missionário. Porque você está deixando tudo atrás, como Abraão, quando Deus o chamou, como Levi ou Mateus, quando foram chamados por Jesus, deixaram tudo para seguir o Senhor. Assumir riscos por Deus e a capacidade de ver o sobrenatural em Deus é algo que começou em minha vida desde o dia que eu fui salva. Eu tinha uma vida que parecia normal, bem-sucedida para o mundo, mas não entendia para que havia nascido, para que estava neste mundo, e quando eu conheci a Cristo, eu entendi. Entendi esse propósito para a minha vida e tudo que Ele me pedir, eu lhe darei. Marissa, ela é muito sensível, uma irmã muito boa. Ela ama Deus e seguirá seu marido até o fim dos seus dias. Leo, como pessoa, como discípulo, era um causador de problemas. Ele me deixava louco, mas valeu a pena. Aleluia.
Ele estava sempre fazendo alguma coisa, sempre ansioso para aprender, e quando cometia um erro ou algo parecido, sempre tinha a capacidade, o dom de reconhecê-lo facilmente e dar meia volta e seguir em frente. Portanto, esse é um grande trunfo, uma grande bênção para alguém que vai ser missionário, porque no campo você precisa se ajustar. Como pastor, eu tenho servido o Senhor por 10 anos na Argentina, na cidade de Tristán Suárez, onde tivemos a oportunidade de pastorear numa época muito difícil economicamente na Argentina. Mas eu agradeço a Deus porque Ele nos deu a força espiritual. Meu nome é Leonardo Céspedes, meu nome é Marisa Céspedes, e estamos muito contentes de estar nesta nação trabalhando para o reino de Deus. Na Argentina e Uruguai são divididos pelo Rio de la Plata, o rio mais largo do mundo. São quase 250 quilômetros, ou seja, de barco podem ser percorridos em 3 horas. Está muito próximo de nós. É como um país irmão. Muitos uruguaios vivendo na Argentina. Léo é um deles. Eles vieram do Uruguai há muitos anos e estabeleceram-se em Buenos Aires. Uma das coisas que para mim foi sempre um fardo para o Uruguai é que passaram 20 anos e só tínhamos uma igreja no Uruguai. E por isso eu estava desesperado, orando por uma chance. Eu sabia que se conseguíssemos abrir outra igreja, poderíamos ganhar força no país. Tivemos uma conferência na época da pandemia, e nossa conferência havia 2 ou 3 profecias no meio. E nessa conferência, Deus nos falou especificamente o que você vai fazer por essas pessoas que estão morrendo naquela nação. Ele não disse qual era a nação. Realmente Deus iluminou meu coração imediatamente no Uruguai. Ele me ensinou, me mostrou o Uruguai. E foi como, uau, o que está acontecendo? Que loucura é essa? Não pode ser, eu disse. Estávamos no momento na igreja, que éramos pastores, a igreja estava crescendo. Ou seja, deixar tudo isso não tem lógica. Mas a palavra de Deus disse: deixa de lado os planos que você tem, porque eu tenho planos melhores para você. Eu disse: uau, nossa, isso é para mim? E era assim que Deus respondia para mim todas as vezes. Cada pensamento que vinha na minha mente, na minha cabeça, enquanto eu passava por uma palavra profética, eu disse: eu não sei, realmente louco. Eu disse: Senhor, eu não vai ser quem decide isso, portanto, se for a sua vontade, fale com meu marido. E eu disse a Deus: Deus, se for sua vontade, deixa que minha esposa me pergunte algo. E quando eu entrei no carro e fiquei calada, no qual é algo incomum para mim, meu esposo estava dirigindo. Eu pensei, bom, ele não vai me dizer nada, até que finalmente não consegui me controlar. E de repente minha esposa me disse: Deus falou com você? E aí foi quando eu disse: Deus, eu estou à sua vontade. E eu disse sim. E ali percebemos imediatamente que a vontade de Deus era ir para o Uruguai. Eles vieram até mim e disseram: Deus moveu nossos corações para irmos ao Uruguai. O que realmente me pegou de surpresa, porque ele estava indo muito bem, estava estabelecido, a igreja estava crescendo. Por outro lado, eu disse: tá bom, vamos orar e vamos ver o que acontece. E quando eu comecei a conversar sobre isso com o pastor Garrett King, sobre esse assunto, a primeira coisa que eu disse a ele, eu disse: isto é 4 vezes mais caro que igrejas na Argentina. É por isso que para nós é absolutamente impossível, nestes tempos de hiperinflação na Argentina, em que nos encontramos, mas com a pessoa certa, acredito que podemos fazer algo, que Deus pode agir e se mover lá. Ele disse: ok, quanto custa? Eu respondi: sim, muito, muito bem. E quando eu mostrei os números a ele, ele disse: o quê? Eu disse: sim, é isso. Seus olhos ficaram assim de grande. É difícil viver no Uruguai, mas Deus também nos disse naquela palavra profética que não tivéssemos medo,
pois todos os recursos para que você precisam ir àquela nação, eu tenho eles. O pastor Garrett veio e me disse, bom, talvez esta seja a oportunidade de ajudá-los e fazer uma parceria para abrir a igreja no Uruguai. Meu coração explodiu. E, bom, esse foi o início da loucura missionária. Às vezes não é fácil entender o chamado de Deus, mas vale a pena. E o primeiro dia do culto aqui em Uruguai foi muito... Eu tenho uma imagem guardada na minha mente de meu marido tocando violão, minhas filhas no palco cantando e o prédio vazio. E eu parada na porta esperando para aquela situação e dizendo, meu Deus, o que fizemos? Estamos loucos? Isso é começar completamente do zero. E logo após o primeiro culto daquela tarde, as pessoas estavam sendo salvas, as pessoas estavam dando suas vidas a Cristo, e foi quando aí eu entendi a voz de Deus me dizendo, estas são aquelas pessoas que eu lhe falei que estavam sofrendo. Por muitos anos, não pudemos ter esta liberdade que sentimos hoje em Cristo e no ministério. 2 ou 3 meses antes de conhecermos esta igreja, nós tínhamos saído, deixamos outra igreja que frequentávamos antes. Eu fiquei com o coração partido, estávamos muito abalados espiritualmente, abusados espiritualmente, e eu disse ao meu marido, bom, se você quiser continuar frequentando, vá em frente, mas eu não quero mais me congregar, não quero mais ir na igreja. E ele disse, não, vamos parar a igreja? Não, não vamos parar de ir na igreja. Dê-me tempo, eu disse. Certa tarde, estávamos passeando com a família e de repente vimos uma placa da igreja evangélica Casa do Oleiro. E pensamos, estávamos procurando uma igreja onde eles não nos conhecessem. Não queríamos ter contato com as pessoas que nos conheciam. Ele foi lá naquele dia e me disse, bom, temos o lugar que você pediu a Deus. Assim que, como se foi uma resposta de Deus para minha vida, que nunca tínhamos tido. Tínhamos tido um amor de um pastor por suas ovelhas. Pessoas começaram a participar. E uma dessas pessoas que vieram foi Jorge e Graciela. Eles também foram feridos em outra igreja pelo seu pastor. Sofreram abusos de todo tipo. E começaram a vir os feridos, os que estavam abalados e pessoas que Deus tinha me prometido na conferência, pessoas que estavam morrendo. Todo esse amor é inexplicável. Deus enche o coração de uma maneira que você não consegue explicar. É incrível ver a mão de Deus na vida das pessoas, os sorrisos e os rostos transformados, e saber que o que Ele fez em mim pode fazer em outras pessoas. E a verdade é que nos encontramos em uma igreja que nos acolheu. Saber realmente que Deus nos ama, que Deus tem um propósito para a nossa vida e que podemos servi-lo livremente. Dessa forma, podemos nos mostrar como somos. Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, pelo fato de que, a esta altura, ainda não é tarde. Eu não sou uma criança, não sou um jovem, mas Deus está fazendo coisas novas em nossas vidas. Deus está usando minha vida para abençoar a outras pessoas. Quando eu penso no investimento que Tucson e outras igrejas estão fazendo no Uruguai, e nós um pouco podemos fazer, o que sai do meu coração e da minha mente é gratidão. Eu amo minha igreja em Tucson e as igrejas que estão apoiando esse trabalho no Uruguai. Assim que chegamos no Uruguai com Leo, ele me ligou uma semana depois e disse, pastor, sabe o quê? É bom, temos 5 pessoas sendo salvas. Eu disse, muito bom, estou animado. Por semana que vem ele me liga, temos 6, 7, 8 pessoas mais. Eu disse, o quê? Sim, mas não são os únicos, não, são outros, novos, pessoas novas. E quase toda semana ele me ligava e dizia, sabe o que, pastor? Temos novas pessoas na igreja todos os dias. Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas algo do nada começou a ganhar força no país. Eu estava tão animado.
estamos vendo o sucesso de Deus, e esse é o apoio de Deus em cada decisão que tomamos. Estamos tendo um avivamento, há um espírito de avivamento na igreja hoje. Nós já nos mudamos 2 vezes do lugar para um lugar maior, porque vemos que o Uruguai é o plano de Deus. Estamos nos divertindo muito, e isso é porque você sai e Deus vem ao encontro com você. Viver é Cristo e morrer é ganância. Você sabe o que acontece? Acontece o que acontecer, é Deus. Fazendo as coisas para Jesus, você não pode errar. Se é para Deus, se é para Cristo, é fantástico. Assumir riscos faz parte da vida. Se você não se arriscar, já é um risco. Portanto, acho que é uma parte essencial da nossa vocação. É uma parte essencial do ministério. Muitas pessoas pensam que a fé é apenas uma confissão. Mas eu sei e acredito que a fé é um estilo de vida. Acho que essa é a coisa mais importante quando você fala do sobrenatural, é confiar plenamente em Deus. E de muitas maneiras, estamos tentando mostrar aos nossos filhos e netos que o mesmo Deus que servimos é o mesmo Deus que eles podem servir e pode ajudá-los nas provações e nos períodos de escuridão. Muitos lares desfeitos, uma mãe que não está presente, um pai que não está presente. Embora seus pais não estejam próximos a eles, eles não se sentem amados, não se sentem encorajados, mas sempre que eles vêm, temos um lugar onde podemos amá-los, incentivá-los e tudo que podemos fazer para que eles se sintam que estão em casa, que as pessoas se importam com eles. Temos o dever de educar essas crianças pequenas que estão vindo na igreja, para comunicar a eles a visão do reino de Deus. Ir a todo mundo e fazer discípulos de todas as nações. Precisamos transmitir a Deus, transmitir a Cristo, para que Cristo continue a viver em cada um deles. Juízes 2:10 disse que surgiu outra geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Portanto, sempre vai surgir outra geração que eles não conhecem o Senhor, eles não têm um relacionamento real com ele e nunca viram as obras que ele realizou para seu povo. Quando falamos de gerações, falamos do coração de Deus. Ele é o Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Isso significa simplesmente que ele é um Deus transgeracional. Isso é verdadeiro. O sucesso não é visto em mim, mas naqueles que virão depois de mim. É por isso que todas as gerações precisam saber e como conhecer a Deus, como eu vejo a realidade da sua presença e seu poder em ação em minha vida ou nesta nova geração. Os sonhos de um pai se tornam realidade na vida de um filho. O pastor Alvin me disse quando eu estava em Burkina Faso: Deo, você precisa fazer discípulos. Não se deixe enganar, precisamos de uma nova geração de homens e mulheres. É por isso que o discipulado é tão importante. É o coração do Evangelho, é o coração de Deus. O discipulado continua a obra de Deus na terra. Meu projeto é preparar uma nova geração, porque um sucesso sem um sucessor é um fracasso. Eles irão a todos os lugares, quer dizer, acho que Deus vai levá-los a lugares que você nunca imaginou que eles iriam. Todas as nações do mundo.